Mensagem do Arcanjo Jofiel. Organização Universal. Falamos já acerca da organização universal e da estrutura hierárquica, porém, isto é muito complexo. Antes de mais, para entender o conceito de Deus, é muito importante, acima de tudo, buscar entender-se a si próprio. O conceito de Deus, tal e qual é teorizado pelos grupos teológicos, é uma aberração e absolutamente irracional. Deus Pai e Mãe, a fonte, o imanifesto, está presente em todos os seres, suas criaturas. É o Supremo e a o coração da vida. Quem o emite, ou a fonte de onde emana, é Ico, ou Icograsco. Ico representa a Trindade, e já vos está sendo ensinado isso através das contas do Rosário. Ico reflete-se nas águas e gera, além das águas, mais 3, o seu reflexo. Assim surgem os 7. São estes os 7 espíritos ante o trono e que, se para muitos são os 7 raios, em verdade, são muito mais que isso. São os 7 espíritos mentais e ajudantes. Ico mais Yaum dá 7. Quando Deus, o princípio, se manifesta, já não é Deus Pai, é a Deusa Mãe. O universo é, na verdade, uma entidade viva com consciência coletiva, a qual pertence à fonte de todas as coisas que existem. É uno, unidade, e diverso, múltiplo, consciência coletiva. Ao manifestar-se Deus, Deusa, gerou a explosão, a Shekinah, que gera a protomatéria estelar e planetária, a nebulosa formadora, que é a Mula Prakriti, pronta para ser fecundada pela energia do arquétipo das formas, ou seja, o Filho Eternal ou o Verbo. O Pai Universal é Pai e Mãe Universal. O Filho Eternal, o Criador e ajustador das formas universais, o que faz a coesão das partículas. E de aqui, a Mãe expande o espírito infinito do amor, que une e anima todas as formas, chamado de Espírito Santo. A fonte de todas as coisas, ou a fonte que tudo é o universo dos universos, ou matriz universal, ou mestre universo, que abrange a totalidade dos espaços astronômicos, sendo composto, por um lado, pelo universo habitável, ou por ser habitado, e por outro, pelo espaço exterior inabitável e incriado, ou chamado também de grande vazio. Cheios dos seus circuitos energéticos, impregnando as zonas anelares alternadas do espaço com poeiras cósmicas, os espaços possuem inúmeros universos ainda em formação. A grande célula central dos superuniversos é chamada Ravona, encontrando-se ao redor da ilha eternal do Pai. Os 7 superuniversos giram em volta desta célula, com independência mútua entre eles. Cada superuniverso é composto de uma frequência vibratória distinta e de uma proposta evolutiva diferente, sendo diferentes as leis que os regem, bem como as suas funções energéticas e sistemas evolutivos. Entre a ilha paradisíaca do Pai e Ravona, há milhares de ilhas energéticas
conhecidas como as moradas dos arquiteturais ou dos arquitetos do universo, e antes destas, 3 circuitos de 7 esferas, cada um servindo à Trindade, Pai Universal, Filho Eternal e Espírito Infinito. Daqui deriva a energia do Pai, a energia do Filho, a energia do Espírito, a energia do Pai e do Filho, a energia do Filho e do Espírito e a energia do Pai, do Filho e do Espírito. Isto gera 7 combinações e a combinação decimal, pois a manifestação física precisa de intervenção de 3 absolutos: o absoluto divino, o absoluto incondicionado e o absoluto universal, nos 7 espíritos da Trindade. Antes da rebelião se ter dado, os governantes eram determinados pela herança hierárquica de cada planeta ou dimensão, provenientes de Ravonna, retornando, posteriormente, para outras galáxias com um cargo administrativo ou executivo muito elevado. Estas deliberações eram executadas, e ainda o são, divididas entre os arcanjos, que abrangem o poder executivo e, por vezes, o legislativo, os Elohim, que assumem o poder executivo, direcionando anjos como transmissores de ambos, e os senhores do karma e os anciões de dias, detendo o poder judiciário. Há outro nível de servidores atuantes em planos ainda mais subtis. A Trindade de Ravonna tem o seguinte sistema político-administrativo disposto, a que se chama os 7 espíritos ante o trono. 1. Os segredos da supremacia da Trindade. 2. Os eternos de dias. 3. Os anciões ou anciães de dias. 4. As perfeições de dias. 5. Os recentes de dias. 6. As uniões de dias. 7. Os fiéis de dias. A Trindade é, por outras palavras, o Pai, a Mãe e o Filho, como se pode designar. O Pai representa o plano mental, a Mãe, o espiritual, e o Filho, a matéria, a forma e a tecnologia. Tudo isto foi alterado, ou melhor dizendo, sofreu efeitos depois da rebelião de Lúcifer. Esta é a base da estruturação da hierarquia celestial. Eu sou Jofiel.